Ok, então, mais uma vez, Professor, licença. oi, É, diga. desculpa, professor. É porque Tudo bem, vai lá. eu não sei se o senhor falou na aula passada, mas porque a minha internet caiu um pouco antes de finalizar a aula, mas a gente vai ter aula na próxima quarta. Ah, certo. Só um momentinho, tá certo? Eu vou comentar sobre isso também. Tá certo. Vejam só, então assim, né, boa tarde, né, a todos e todas aí, bem-vindos novamente, né, ao nosso mini curso, tá certo? Hoje é a nossa nona aula, né, eu fiz a postagem no YouTube da aula 8 no meu próprio canal, né, eu ativei esse canal, para facilitar um pouco a logística, tá? Porque como esse vídeo ele vem para mim primeiro, né, não é como os vídeos anteriores que iam direto lá para a conta do verão e de lá iam para o YouTube direto, né, pelo StreamYard. E esse vídeo vem para mim primeiro e depois é que ele é carregado. Então é uma logística mais complicada e eu entendo que o pessoal do verão está bem ocupado lá com as atividades deles. É natural, tá? Então, o vídeo vem para mim e aí eu vou estar postando lá no meu canal, no YouTube, né? E vocês vão poder acessá-lo. Eu vou avisar quando eu fizer a postagem. Eu acho que, por exemplo, esse de hoje, talvez hoje mesmo, mais tarde eu consiga, né? Mas aí eu aviso, tá? E eu aviso sobre essa postagem e aí e aí vocês vão ficar com acesso, né? Boa tarde, Jean, bem-vindo. Então é o seguinte, Boa tarde, professor Eduardo. tudo bom? Então é o seguinte, o vídeo passado, deixa-me só falar, eu não sei o que foi que houve, né? Eu não sei se foi problema de internet, eu não sei. Ele simplesmente congelou lá por volta do minuto 15 e só descongelou 1h10 mais ou menos, né? Então, assim, foi um intervalo bem longo, que ficou congelado, e infelizmente, tá? É uma pena. Mas espero que esse de hoje vá bem, né? Eu estou bem pertinho aqui da minha internet, aqui do meu roteador, então espero que dê tudo certo. Com relação às próximas aulas, realmente, né, como o Matheus observou, a gente tem um meio feriado aí na próxima quarta. Eu acho que a gente pode ter aula, tá certo? Porque, primeiro que a gente só tem uma por semana, né? Aí eu acho que seria uma pena cancelar a única aula da semana. E, e aí também a gente não, né, já que também só vamos ter mais duas aulas, não perderíamos essa, essa oportunidade aí de expandir, né, o nosso material, o nosso estudo, tá certo? Então a gente tem aula normal, tá? Espero que todos possam participar, todos e todas, né? Possam participar. Caso tenha algum problema, né? Sempre vou poder acessar a gravação, as notas, tá bom? E tudo bem. Então, acho que responde aí a pergunta, né? Vocês têm algum comentário a respeito, assim? Espero que dê para alguns de vocês, ou todos, né? Espero que todo mundo possa participar, né? Eu acho que é importante que vocês participem. E uma outra coisa também que me ocorreu, que eu acho legal, que espero que vocês concordem, é que a gente faça uma parte da aula, a gente dê uma paradinha para comentários sobre o assunto, tá certo? Independente, por exemplo, depois da primeira hora, a gente deu uma parada de uns 10 minutos, que seja, para conversar sobre o assunto, e aí eu vou pedir que vocês abram as câmeras. Será que alguém tem algum problema com as câmeras? Teria algum problema de abrir? Eu acho que não, né? Então, se vocês puderem, se vocês
Eu acho que seria interessante, tá certo? Eu acho que a aula vai ficar mais dinâmica, se nós pudermos, né, trocar ideias e fazer uma discussão, mesmo que seja, né, de 10 minutos, alguém pode, né, querer fazer comentários e perguntar alguma coisa, e depois a gente retoma com a aula e aí conclui, tá bom? O que é que vocês acham da ideia? Certo, Matheus. Você acha? Ah, ótimo. Jackson, de acordo. Alan também, ótimo. Alexandre, que bom, tá certo. Danilo, acabou de se juntar a gente, né? Tudo bom, Danilo? Boa tarde. Ainda estamos começando. Ótimo, Abel. Perfeito. Eu acho que é importante, pessoal, até para a interação da gente mesmo, né? E aí eu acho que é legal dar esse espaço para vocês também se manifestarem, tá certo? Eu acho que a participação aí no vídeo, né, fica, sei lá, fica mais, reforça, né, essa presença de vocês, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje, né? Eu já enviei as notas e já alguns já perceberam aí que a aula de hoje ela é bem mais algébrica, né, do que a maior parte das aulas anteriores, né? Já vínhamos com essa tendência, tá certo? A ideia né, dessa aula é aprofundar o nosso conhecimento da álgebra linear simplética, tá certo? Que é a primeira etapa da geometria simplética. Então, a geometria que a gente aprende na graduação, ela normalmente, né, ela é a geometria euclidiana, ou ela é uma geometria que é herdada da euclidiana, né? Por exemplo, quando a gente estuda superfícies em R3, né? E, e aí, assim, não tem muito contato com outras geometrias, né? Possivelmente alguém pode ter tido contato com a geometria hiperbólica, tá certo? Mas não é tão, né, tão comum. Mas, assim, na teoria dos sistemas hamiltonianos, existe uma outra geometria, tá certo? Existe a geometria usual, que aparece, né, quando você está em certos ambientes, né, os problemas que são estudados estão em certos ambientes, né, com a geometria tradicional, mas a teoria dos sistemas hamiltonianos, ela começa com a forma simplética, tá certo? E a forma simplética no ambiente que é um espaço vetorial simplético. Então, é isso que a gente vem estudando nas últimas aulas, eu venho falando, né? E aí, a ideia é construir essa base, né, para poder levantar, né, as paredes aí, né, as colunas aí do restante da teoria, que é a parte não linear, né, que é a parte mais, assim, digamos assim, onde a maior parte dos problemas, né, ou dos principais problemas estão, tá certo? Então, eu vou começar agora a aula, né? E vocês ficam à vontade para escrever aí as perguntas, tá? Ou interromper o áudio mesmo, né? Áudio, vídeo, fiquem à vontade. Mas deixe-me agora começar, então, a nossa aula propriamente, né? Pronto. Então, estamos aí com a nona aula. Certo? Então, retornemos à teoria das formas bilineares alternadas, né? A gente, na aula passada, falou bastante sobre elas, sobre matrizes antissimétricas, inclusive um teorema bem importante, né, que eu vou revisar aqui, tá certo? Hoje, tá?
Mas aí é o seguinte, né? Então, na oitava aula, vimos que uma forma bilinear antissimétrica, no espaço V de dimensão M, e com uma base V, uma VM, né, por exemplo, pode ser escrita como uma combinação linear de produtos exteriores, né, de funcionais que são duais aos vetores da base dada, tá certo? Então, um pouco de álgebra exterior aí, que também é importante, né, na teoria na álgebra linear simplética. Vimos também, né, que existe uma base de V, tal que a forma bilinear ela pode ser escrita dessa maneira, tá? Eu peço perdão aqui pelas correções, mas eu acho que dá para ler, né? Então, é o somatório de J igual a 1 a N de E 2J menos 1 estrela, exterior 2J estrela, né? Que fica simplesmente desse jeitinho aqui, tá certo? Que é decorrente, né, da forma matricial. Essa nós provamos, né? Um teorema bem importante da aula passada, né? Que toda matriz simétrica ela pode ser posta nessa forma aí, através de uma escolha conveniente de base, né? Então, são blocos 2 por 2 ao longo da diagonal principal, tá certo? São blocos dessa mesma forma, 0, 1, menos 1, 0, né? Seriam N blocos dessa forma, tá certo? E depois, somente zeros, e zeros no restante da matriz. Né? Essa matriz, ela pode ser interpretada como uma matriz de uma forma bilinear antissimétrica, tá? Então, em termos matriciais, uma forma bilinear alternada corresponde a uma matriz antissimétrica A, que é expressa em relação a uma dada base do espaço V. E existe uma matriz inversível que tal que podemos expressar, né, a nossa matriz antissimétrica como o produto de Q transposta dQ, onde D é matriz da forma especial aqui, tá certo? Essa matriz com essa forma estrela. Muito bem. Então, vamos estudar o determinante dessa matriz, certo? Então, como é que é o determinante de uma matriz antissimétrica, né? Bom, em razão da fórmula que acabamos de mostrar, né, dessa fórmula aqui, o determinante da matriz A, ele é o quadrado do determinante da matriz Q, multiplicado pelo determinante de D. Só que D tem um determinante que é imediato, né? Já que ela é bloco diagonal, basta multiplicar os determinantes dos blocos, né? Esses determinantes aqui vão ser todos iguais a 1, tá certo? E aí, se tiver zeros no final, então vai ser zero o determinante. Se não tiver, vai ser 1, né? Então, o determinante de uma matriz dessa forma é 0 ou 1, e aí aparece esse quadrado aqui, ó. Tá vendo? Então, o determinante de uma matriz antissimétrica, ele é sempre o quadrado do determinante de uma outra matriz. Só que essa matriz Q, ela não é uma matriz qualquer, tá certo? Na verdade, a gente construiu essa matriz na aula passada, né? Então, vamos para essa proposição 1, que vai exatamente explorar essa construção, tá certo? Então, para todo n maior ou igual que 1, lembra que n é o número de blocos, né, lá
lá daquela matriz D, tá certo? Aquela matriz naquela forma simplificada, né? Então, para todo n maior ou igual que 1, existe um único polinômio, PF de A, de coeficientes inteiros e monômios nas entradas de A, certo? A sendo matriz antissimétrica de posto 2n, tal que determinante de A é igual a PF de A ao quadrado, nesse polinômio PF, tá certo? E PF de estrela é igual a 1, tá certo? Estrela é aquela matriz, deixa eu ver se está consistente isso aqui, né? É aqui, né? Pronto. O determinante, veja, no caso lá, eu estou supondo que o posto é 2n. Então, eu estou supondo que esses zeros aqui não aparecem, tá? Então, se o posto for 2n, aí ocorre essa igualdade aqui, ó, que é bem interessante, né? O determinante de A vai ser o quadrado de um polinômio nas entradas de A, tá certo? Que é esse PF de A, que é chamado de Pfaffiano, tá certo? Escreve com PF, né? Pfaffiano, mas se lê Pfaffiano. E onde o Pfaffiano, né? Esse polinômio PF, daquela matriz simplificada, ele vale 1, tá certo? A gente vai verificar isso também. Bom, vamos lá, né? Então, a proposição 1, em algumas referências, a gente encontra ela com o nome de Teorema de Cayley, tá certo? E o caso, tem dois casos que dá até para a gente fazer à mão para encontrar, né, quem é esse polinômio PF de A, tá certo? Então, por exemplo, no caso 2 por 2, quando você faz o determinante, dá 1, 2 ao quadrado, né? Que é um quadrado de uma entrada de uma única variável, né? E no caso 3 por 3, desculpa, 4 por 4, né? Que é n igual a 2, tá certo? Então, 2n igual a 4. Fica esse outro polinômio aqui, ó. A12, A34, menos A13, A24, mais A14, A23, né? Note que os índices sempre aparecem sem repetição, né? Tá certo? Em cada termo, né? Então, esse polinômio ao quadrado é igual ao determinante, tá certo? Eu não fiz a conta aqui, né? Mas vocês podem fazer como exercício, eu acho que é interessante, né? Calcular o determinante, usa alguma técnica dessas de calcular determinante, né? Ou fatores, por exemplo, né? Bem natural, tá certo? E mostra isso aí. Pronto, então, vamos lá para a demonstração, né? Então, vamos escrever primeiro, né, todas as entradas da matriz que ficam acima da diagonal principal, né? A gente está com a matriz antissimétrica, então a matriz fica determinada pelas entradas que aparecem aqui, ó, acima da diagonal principal, tá certo? Então, toma essas variáveis, né, como as entradas de A, desculpa, elas são as entradas de A, né? E aí são variáveis, ou seja, você não está supondo que elas têm valores, tá certo? Você deve interpretá-las como variáveis, né, como incógnitas, se quiser, ou indeterminadas, né, como se diz na álgebra, tá certo? Então, observe que somente o caso em que o posto de A é máximo precisa ser tratado, pois se n for maior que 2n, segue que o determinante de A é nulo, e a proposição é imediata, basta tomar o polinômio nulo, tá certo? O PF de A vai ser nulo, né? Então, seja K o anel, tá certo? Perdão, o corpo, né?
de polinômios nessas variáveis, com coeficientes inteiros, perdão, polinômios não, funções racionais, né? Dessas variáveis, tá certo? De A12, A13, etc., até A2n-1, 2n. Então, são funções racionais com dessas variáveis e coeficientes inteiros, certo? E por construção, os elementos da matriz Q em duas estrelas, que é aquela equação, né, que leva, né, a matriz, pega a matriz antissimétrica dada e coloca na forma simplificada, tá certo? Que é essa forma aqui. Se vocês forem olhar a construção que a gente fez, né, aí vamos ter que apelar um pouquinho para a memória, mas a gente pode olhar as notas também, tá bom? Então, esses elementos da matriz Q, eles estão nesse corpo. Tá certo? Eles estão nesse corpo porque, se vocês lembrarem, como foi que a gente fez lá a construção da matriz Q? Né? A ideia foi sempre, foi o quê? Levar os elementos para a primeira linha, né? Fazer uma espécie de escalonamento, tá certo? Um escalonamento, né? Da matriz A, né? E isso é feito você permutando linhas e dividindo pelos elementos, né, os elementos de linhas, tá certo? Que são variáveis, são essas nossas variáveis, as entradas, né, da matriz. Então, da nossa construção, sai esse belo resultado aqui, né? Que o determinante, como todas as entradas de Q são funções racionais, tá certo? Das entradas de A, eu escrevo determinante de Q com uma razão de dois polinômios nas entradas de A. Tá bom? É resultado importante, né? Que é um corolário daquela demonstração que fizemos na aula passada. Então, podemos supor, né, que H e G não têm fatores comuns diferentes de 1. Porque se tiver, a gente divide, né? Divide um pelo outro, simplifica aqui, faz a redução da fração, né? Então, no anel de polinômios, né? Nas variáveis A12, A13, etc., até A2n-1, 2n, vale a igualdade. Né? Lembra que o determinante de A ele é igual ao quadrado do determinante de Q, né? Aqui, ó. No caso de posto máximo, né? Vale a igualdade, essa parte aqui, tá certo? Por conta, né, do fato de o determinante de D ser 1, né? Então, vale essa igualdade, tá certo? Então, a gente tem que o determinante de A, ele vai ser... cadê? Aqui. Então, ele vai ser um quadrado, perdão, ele vai satisfazer essa equação, tá? G ao quadrado vezes determinante de A igual a H ao quadrado. Então, lembremos que Z de A12, etc., A 2n-1, 2n é um domínio de fatoração única. Isso aí é álgebra mesmo, viu? Isso aí espero que todos, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Desse resultado. Isso aí está no livro de Lang, aquele livro dele de álgebra. E é interessante, assim, usá-lo aqui, tá certo? O que quer dizer fatoração única, né? Nesse caso. Quer dizer que que eu posso expressar cada polinômio como um produto de irredutíveis, né? Polinômios irredutíveis no anel, tá certo? No anel de polinômios. Cada polinômio nesse anel aqui, né? Esse anel Z de A12, A13, etc. E
Isso aí multiplicado por uma unidade, tá certo? A unidade não é necessária, ela não é única, claro, né? Mas, mas aí a gente tem fatoração única, tá certo? E aí esse fato é crucial aqui. Por quê, né? O que é que vai acontecer? Então, segue que cada fator irredutível do polinômio G divide o polinômio H, né? Porque esse produto G ao quadrado, determinante de A, é igual a H ao quadrado. Cada fator irredutível que aparecer no primeiro membro tem que aparecer no segundo membro. Né? Unicidade da fatoração em irredutíveis. Então, necessariamente teremos que G igual a 1, porque estamos supondo que H e G não têm fatores comuns a não ser 1, tá certo? Eles são relativamente, né, primos, né, entre aspas, né, como se diria na linguagem dos inteiros, tá certo? Então, G igual a 1, tá certo? E aí a gente conclui que a gente está ignorando as unidades, tá certo? As unidades, imagino que todas elas estão lá no H, né? Unidades são aqueles inversíveis, né? Os termos inversíveis aí. No caso, até, as unidades são muito simples, né? Mais ou menos 1. Então, tá certo? Então, a gente conclui que G igual a 1, e aí temos aqui o nosso teorema, né? Determinante de A é o quadrado de um polinômio de coeficientes inteiros com as entradas em A. Tá certo? Até nem disse que os coeficientes eram inteiros, eu acho, né? Vamos voltar no enunciado aqui da proposição, só para confirmar. Coeficientes inteiros, perfeito. Então, é exatamente esse polinômio H que nós obtivemos, né? Então, concluímos que determinante de Q é um polinômio nas entradas da matriz A, com coeficientes inteiros, a saber, é o polinômio H, e vale a equação determinante de A igual a H ao quadrado. Note que se A tiver a forma estrela, que é aquela forma simplificada, o determinante de A é 1, e, portanto, H vai ser mais ou menos 1. Tá certo? Então, para que o sinal fique correto, a gente vai definir o Pfaffiano de A, né, o PF de A, como H se H estrela, H daquela forma simplificada, né, é 1, e menos H se o H daquela forma simplificada for menos 1. Tá certo? Então, o Pfaffiano, ele é necessariamente, né, naquela forma, tá certo? Como a gente enunciou aqui. Ou seja, se eu calcular o Pfaffiano aqui, perdão. Estou voltando aqui. Então, se eu calcular o Pfaffiano nessa matriz, tá certo? Nessa matriz aqui, com posto máximo, ou seja, sem esses zeros, né? O posto igual a 2n, ele vai dar 1, tá certo? Essa é a definição dele. E assim a gente conclui a unicidade, né? A gente vai concluir, aliás. Então, verifiquemos a unicidade do Pfaffiano de A. Então, da equação perdão, deixa eu ver se localizo aqui, pronto. Dessa equação, certo, que está sendo aqui representada com esse símbolo do Sol, né, concluímos e do fato de que o anel dos polinômios com coeficientes inteiros, né, nas variáveis A1, 2, etc., até A2n menos 1, 2n,
ele ser um domínio de fatoração única, segue que, dado outro polinômio P, tal que o determinante de A é PF de A ao quadrado e P ao quadrado também, né? Então, PF de A é mais ou menos P, tá certo? Fatoração única, né? E daí, como PF de A é 1, isso aí vai ser mais ou menos P. PF de A é 1, quando A tem aquela forma simplificada, esse P também, ele vai ser mais ou menos 1, tá certo? E se você impõe a condição de que ele tem que ser 1, então ele tem que ser o Pfaffiano, né? O PF de A, tá certo? Então, essa é a demonstração da unicidade. Aí eu digo aqui finalmente, né, que PFA é conhecido como Pfaffiano da matriz antissimétrica A, tá certo? E aí, assim, bom, eu vou provar uma propriedade a mais, tá certo, do Pfaffiano, e aí a gente vai tirar algumas conclusões que são importantes para a mecânica, tá certo? Para sistemas hamiltonianos, né? Então, vamos provar essa propriedade aqui e depois eu vou explicar, né? Vocês estão bem, indo bem aí? Tem alguma pergunta sobre essa demonstração? Alguma dúvida? Querem perguntar? Tudo bem? Vamos seguir, então? Ok. Bom, então, vamos provar, né, que se a gente tiver uma matriz quadrada 2n por 2n, C, e uma matriz antissimétrica A, então vale a igualdade Pfaffiano de C transposto a C é igual a determinante de C vezes o Pfaffiano de A. Certo? Então, demonstração. Estamos supondo que todas as entradas C e J de C e A e J, né, com I menor que J de A, são variáveis independentes. Certo? Deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui, perdão. Está aparecendo um, né? Ok. Muito bem, são variáveis independentes, tá certo? As entradas de C e as entradas da matriz antissimétrica A. Então, no anel de polinômios, né, com todas as variáveis agora, entradas de C, entradas de A, todas elas, e coeficientes inteiros, essa equação aqui, né, determinante de C transposto a C igual a determinante de C ao quadrado vezes o determinante de A, ela vai implicar o seguinte, né? Vejam só, essa matriz que está no primeiro membro, aqui, ó, C transposto a C, ela é antissimétrica, né? Se eu tomar a transposta, dá para ver que dá menos ela, certo? Então, ela tem, o determinante dela é um Pfaffiano ao quadrado, né? Pela proposição que acabamos de demonstrar. E no segundo membro, também eu tenho um Pfaffiano aqui para o determinante de A. Tá certo? Então, eu tenho, né, tomando a raiz quadrada, que o Pfaffiano de C transposto a C é igual a mais ou menos determinante de C vezes o Pfaffiano de A.
Esse mais ou menos, eu preciso eliminar o menos, né? Porque no teorema lá, no enunciado, perdão, não tem menos, tá? Então, vamos ver por que esse menos some, né? Bom, basta tomar a matriz C igual à identidade, tá certo? E A como sendo aquela matriz antissimétrica normalizada, né? Naquela forma simples. Porque lá eu sei que o fafiano vale 1, tá certo? Então, eu vou ter aqui no primeiro membro C igual à identidade, né? Vou ter fafiano de A, e aqui vai ser fafiano, vai dar 1, no caso daquela matriz lá. E no segundo membro, mais ou menos 1, né? Então, o mais é o sinal correto, tá certo? Então a gente tem essa fórmula aqui. Aí eu vou usar agora essa fórmula, essa identidade, para provar que toda matriz simplética tem determinante 1, tá certo? E vou dar uma demonstração bem rápida disso aí, que é um fato importantíssimo lá dos sistemas hamiltonianos, né? Teoria geral, tá certo? Então, vamos lá, né? Recordemos que uma matriz simplética, uma matriz Xi é simplética, Xi transposto, J Xi é igual a J, né? J é a nossa matriz simplética padrão. Então, mostre que a matriz de mudança de uma base simplética para outra base simplética é uma matriz simplética. Isso é um exercício interessante, tá certo? Quando a gente... é muito comum, né, na teoria linear, precisar mudar de base, mas não perder a propriedade de ser simplética, tá certo? Então, esse exercício aqui eu sugiro para vocês, né? Até porque, né, quando a gente, mais adiante, pode ser necessário passar de uma matriz, de uma forma simplética dada de maneira geral, para ela representada pela matriz J, tá certo? E isso só vai acontecer se a base for simplética. Pronto, então, vamos lá, né? Então, teorema. Se Xi é uma matriz simplética, então o determinante de Xi é 1. Vamos lá. Fafiano, né? De J, tá certo? É igual ao fafiano de Xi transposto J Xi, que pela proposição anterior é determinante de Xi vezes o fafiano de J. Aí, ó, eu cancelo fafiano de J aqui com fafiano de J, né? Porque ele não nulo, tá certo? E obtenho aqui o determinante de Xi igual a 1. Então, é uma demonstração bem curtinha, né? Porque a gente tem toda essa teoria aí, essas propriedades do fafiano aí, né? Da definição, perdão, do fafiano e da propriedade que provamos na proposição 2. Muito bem. E aí, né? Qual é a consequência disso? Bom, veja, matrizes que têm determinante 1, elas preservam volume, né? Quando a gente tem, por exemplo, está lá no Rn, né? E faz uma transformação linear, né? De Rn em Rn. Tal que o determinante é 1, essa transformação preserva volume, tá certo? Então, toda matriz simplética é unimodular, né? Ou seja, tem determinante 1, o que é equivalente a dizer que preserva volume. Aí a gente lembra, né, de uma das nossas aulas lá, né, pelo meio, né, lá pela terceira, quarta ou quinta aula, vimos que matrizes fundamentais, cujo valor inicial é 1, de sistemas hamiltonianos lineares, Z ponto igual a de t, perdão, vezes Z,
são simpléticas para todo T. Né? Lembra que uma matriz fundamental, ela é uma matriz, ela gera a solução do sistema, né? Porque o que é que a gente faz? A gente, para produzir a solução do sistema, a gente pega uma matriz fundamental e multiplica pelas condições iniciais. Aí, o que é que acontece? No caso aqui, a gente supõe que a matriz tem condição valor inicial, perdão, identidade, mas poderia ser qualquer matriz simplética. Tá? Então, consequentemente, a origem nunca é um equilíbrio assintoticamente estável desse sistema. Né? Perdão que ficou um pouquinho apagado aqui, né? Mas essa afirmação aqui, ó. Essa afirmação, tá? Nunca é um equilíbrio assintoticamente estável do sistema hamiltoniano. Né? Será que alguém arriscaria um argumento para demonstrar isso? Bom, primeiro tem que lembrar, né, o que é equilíbrio assintoticamente estável, né? Então, o que é um equilíbrio assintoticamente estável? Alguém quer tentar responder? Ok, pessoal. Vejam, equilíbrio assintoticamente estável, né? Se você... Um equilíbrio estável é basicamente uma solução constante, né? No caso, de um sistema linear, é a origem, tá certo? E... Opa, apareceu aqui um comentário, né, matemático de Alan. Alan, pode falar. Pode ficar à vontade aí para explicar aí, que eu não estou... Deixa eu ver se eu entendo aqui o que você escreveu. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo dizer. É mais ou menos se você tem uma solução de equilíbrio, aí quando você toma pega uma condição inicial próxima vou dizer, desse ponto de equilíbrio, o limite não tem, no caso, aquela coisa que até o senhor falou uma vez no curso, positivamente, assintoticamente estável, né? Você pega o T, vai para mais infinito. Isso. Aí a solução tende a esse ponto de equilíbrio, né? Isso mesmo. Aí no caso dessa solução aí, como é que é? Ela é uma consequente à origem? Nunca é. Eu não sei se vai ter algum termo, porque como é exponencial, aí vai ter aquela parte da rotação, né? Não sei se vai ter um termo a mais com exponencial, que ela vai ou escapar ou vai oscilar, né? Ou vai ficar... Maravilha. Você já está pensando aí nas possíveis formas normais, né? Isso. Ótimo. Pronto, um equilíbrio assintoticamente estável é basicamente isso que você escreveu, né? Supõe que a condição inicial ela está numa vizinhança do equilíbrio, né? Da condição inicial das soluções. Aí vai existir uma vizinhança onde toda solução que ali começa está definida para todo T, né? Todo T positivo, e tende para a solução de equilíbrio quando o T vai para infinito. Certo? O problema para sistemas hamiltonianos lineares é que se a matriz fundamental preserva o volume, não é possível ter esse tipo de equilíbrio. Tá certo? E agora seria interessante, né, se alguém quisesse arriscar uma explicação do porquê, né? Por quê? Por que que está, né? Por que que isso aí acontece? Tá? Pode pensar um pouco. Certo. Ótimo. Pode ficar à vontade para pensar, pessoal.
Eu vou dar alguns minutos aí, depois a gente comenta. Mas realmente é importante tentarem, tá bom? Para a gente poder, né? Digamos, partindo de onde vocês responderem, né? Chegar numa explicação que, digamos, seja mais fácil de entender. Certo. Vejam só, o que é que acontece com as soluções dessa vizinhança, né? Pequena vizinhança em torno do equilíbrio estável. O que é que acontece com elas? Eu acho que o limite vai para ela, né? No limite, no infinito. Ela meio que vai tendendo, né? Ponto, né? O que é que acontece o que é que acontece com a vizinhança? Todos os pontos dela, né, seguindo o fluxo, né? Uhum. Eles vão para o equilíbrio, né? Vai tendendo ao zero, né? Vai tendendo ao zero. Exatamente. Sim. Aí a pergunta é se é possível fazer isso mantendo o volume constante, né? Ah, entendi. O volume vai tendendo a zero, né? Eu não sei. Não, o volume é constante igual a 1, né? Aí você vai mudando um pouquinho a condição inicial, né? Pense assim, né? Que o seu fluxo não, né? A sua matriz fundamental, ela é tipo o teorema de Liouville, exatamente, Jean. As soluções, né? Elas convergem para o equilíbrio, mas e ao longo do tempo elas preservam o volume, tá certo? Quer dizer, o volume da região, né, inicial, ele se mantém constante, né? Aí fica complicado, né? Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá bom? Então, é esse o argumento, tá certo? Que proíbe equilíbrios assintoticamente estáveis em sistemas hamiltonianos lineares e também os não lineares, né? Na verdade, é um argumento geral, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade aí, mas é por aí. Bom, vamos voltar então para as notas, né? Então, como eu falei para vocês no início da aula, a gente vai explorar, né, mais profundamente os subespaços, né, a geometria dos espaços vetoriais simpléticos. Então, considere um tal espaço V com a forma simplética ômega, né? E observe que, tal qual acontece lá nos espaços com produto interno, né? A gente tem um isomorfismo entre o espaço vetorial e o seu dual, né? O dual são os funcionais lineares, né? O espaço dos funcionais lineares em V, ou seja, das transformações lineares que vão de V em R, tá certo? A gente está sempre trabalhando com o corpo dos reais, né? Não exclui os complexos, na verdade, podíamos também considerar os complexos aqui. Então, seja U um subespaço de V, definimos o subespaço ômega ortogonal, ou ortogonal simplético de U, como o U, vamos ler como perp ômega, tá certo? O perp ortogonal, o perp simplético, né? O perp simplético de U, né? O ômega ortogonal de U é o subespaço dos vetores de V, tais que eles são, quando você faz a forma simplética, né? Essa equaçãozinha aqui, ó. Talvez não seja tão bem escrita, né? Na verdade, eu achei que ficava mais curto assim, mas a ideia é que se você substituir aqui onde tem esse U, né, o subespaço, substituir qualquer vetor de U, esse ômega aplicado a esse par vai dar zero,
Vai dar 0, exatamente, né? Então ele é como se fosse um perpendicular, só que é com relação à forma simplética, né? Certo? A linguagem perpendicular é um pouquinho apelativa, porque ela se refere a ângulo de 90 graus, né? Aquele produto interno canônico lá do RN, né? Mas aqui não tem nada disso, tá? Muito bem. Então, temos que o complemento, o ortogonal simplético de U, né? O perp ômega de U, é de fato um subespaço de V. Tá? Vocês podem fazer as contas para ver isso. Essa expressãozinha aqui quer dizer que quando eu fizer... Isso é o cochete, né, de Poisson, ou o produto simplético, tá certo? Quando eu fizer ômega de qualquer vetor de U, qualquer vetor de o perp ômega, vai dar nulo, né? Então, a forma simplética anula, né, quando tem um par onde um vetor está em U e o outro no seu ortogonal simplético. E também acontece isso aqui, né? O ortogonal simplético do ortogonal simplético é o próprio U. Esse é um exercício. Então, diremos que U é subespaço simplético se a restrição de ômega U é uma forma simplética em U. Certo? E é suficiente para isso que ela não seja não degenerada. Né? Então, se eu restringir, ó, né, U é subespaço, né? Aí eu restringo ômega a U e a hipótese, né, quer dizer, o U vai ser simplético se a restrição for uma forma simplética. Tá bom? Então, proposição 3, se U é subespaço de V, simplético, então o mesmo ocorre com o seu ômega ortogonal, e acontece isso aqui, a V se escreve como soma direta de U com o seu ortogonal simplético, tá certo? E, reciprocamente, se V for soma direta de U e W, e ocorrer isso aqui, né? O ômega, né, a forma simplética calculada num par, onde um vetor está em U e o outro em W, ela for nula, então, U e W são ambos subespaços simpléticos. Tá certo? Então, para demonstrar a proposição 3, usaremos o seguinte lema. Lema 1. Sejam U subespaço de V e o 0 subespaço de V estrela, U um subespaço e o 0 seu anulador. Tá certo? O anulador são os funcionais, né, de V estrela que se anulam em U. Tá certo? O anulador de U são os funcionais de V estrela que se anulam em U. Então, tem-se que o complemento ômega ortogonal de... perdão, o subespaço, né? Ômega ortogonal de U, ele é a pré-imagem do anulador de U, ele é a pré-imagem do anulador de U pelo isomorfismo I, tá certo? O isomorfismo I é aquele isomorfismo lá do início, né, dessa discussão, dessa segunda parte da aula, esse isomorfismo aqui. Então, você pega o anulador de U que está aqui e você traz ele de volta pelo I para o V. Ao fazer isso, você vai obter o ortogonal simplético de U. Tá certo?
E a dimensão de U somada com a dimensão do ortogonal simplético de U é a dimensão do espaço V. Tá? Então, a gente vai usar esse lema, né, para provar depois o teorema, a proposição 3. Essa proposição aqui. Por quê? Então, quem é o ômega ortogonal de U, né? São os vetores de V, tais que ômega de UV é nulo, e ômega de UV, sendo nulo, ômega de VU também vai ser nulo, porque ômega ela é antissimétrica, né? Como aqui deu zero, então fica claro aí essa igualdade. Então, isso vale para todo U em U, né? Esse V é um V que satisfaz essa igualdade. Muito bem. Aí, o que é que acontece? Bom, essa expressão aqui, ômega de VU igual a zero, ela é I de V aplicado em U. Porque I de V é ômega de V aplicado em algum vetor, né? Lembra que é o funcional, né? Vamos voltar aqui, né? Ó, quem é o funcional associado a V, I associa a V? É o funcional onde você calcula ômega em V e em outro vetor arbitrário, tá certo? Ótimo. Então, U do U perp ômega, perdão, né? Ele vai ser tal que esse funcional I de V, como ele se anula em todos os vetores de U, ele está no anulador de U. Pronto, e isso é exatamente a definição de pré-imagem, né? Exatamente a definição de pré-imagem, né, do anulador com relação a I. Ok, seguindo adiante, um fato básico sobre anuladores é que a soma das dimensões, né, do subespaço do seu anulador é a dimensão de V. Certo? Isso aí vocês podem tentar demonstrar e, caso queiram, eu posso dar algumas sugestões, mas não é difícil. Tá? Então, usando esta identidade, o fato de I inverso ser isomorfismo, obtemos, né, como o I é isomorfismo, o I inverso é isomorfismo, então a dimensão do ortogonal simplético de U é a mesma dimensão do anulador de U, tá certo? Então, nessa igualdade aqui, né, nessa igualdade, eu posso substituir dimensão do anulador de U pela dimensão do ortogonal simplético de U. Tá? E aí a gente conclui a demonstração do lema. Aí, agora a demonstração da proposição, né? A gente vai mostrar que se U for simplético, o ortogonal simplético dele também é um subespaço simplético, né? E que os dois, a soma direta dos dois dá o espaço todo. Então, vamos primeiro verificar que a interseção de U com seu ortogonal simplético, ela é trivial. Tá? Então, a gente tem que ômega de VU é nulo, né? Porque para todo U no espaço, todo U vetor no espaço U maiúsculo, tá certo? Por quê? Né? Porque ele está no ortogonal também, né? O V está no ortogonal, no ômega ortogonal de U. Então, por outro lado, V também está em U, tá certo? E U é simplético, não é? Então, o que é que acontece? V estando em U,
ele vai estar anulando todo mundo de U, e eu sei que U é subespaço simplético, ou seja, ômega é não degenerada no subespaço U. Então, um vetor que está anulando todo mundo, ele tem que ser nulo. Tá certo? Porque a forma é não degenerada. Então, concluímos que U é o vetor, que V é o vetor nulo, e, portanto, a interseção de U com seu ômega ortogonal, né, seu ortogonal simplético, é trivial. Logo, essa identidade aqui, ó, a soma das dimensões igual à dimensão do espaço todo, ela implica que a gente tem uma soma direta, né? A gente tem uma soma direta, tá bom? De U com seu perpendicular simplético, né? Seu ortogonal simplético. Claramente, o ortogonal simplético de U também é simplético, tá certo? Isso aí você pode verificar usando basicamente a mesma ideia, né? Também vai ficar como um exercício, mas podem perguntar, tá bom? Bom, seguindo adiante, suponhamos agora que, o que é que está faltando, né? A gente falta mostrar que a volta, né? A recíproca. Vamos voltar aqui para essa recíproca aqui. Né? Então, se houver uma decomposição em soma direta, onde cada subespaço, né? O ômega de um vetor de um dos subespaços com um vetor do outro subespaço, por nulo, sempre. Então, os subespaços são simpléticos. Certo? Então, suponhamos agora que V é essa soma direta, né, de subespaços, e que esses subespaços têm o produto nulo, né, o produto simplético, que é a mesma coisa que a forma simplética, tá? Então, se ômega fosse degenerada em U, existiria útil em U, tal que ômega útil U, minúsculo, né, igual a zero para todo U minúsculo vetor do subespaço U. Visto que U é soma direta de... Perdão, V é soma direta de U com W, e o produto de U com W, né, que é ômega de U com W, é o conjunto, né, dos reais que são resultado, né, de calcular ômega em pares de vetores em U e W, tá certo? Então, esse conjunto, ele é trivial, só tem o zero. Então, a gente conclui que ômega de U til W é nulo. Né? Lembra que a gente supôs que o til, ele tá em U, tá certo? E a gente agora vê que, né, quer dizer, como por hipótese, né, ômega de UW é trivial, então ômega de U til W vetor é nulo. Tá certo? Então, com isso, a gente conclui o seguinte, né? Por um lado, ômega de U til, ômega de U til U é nulo, né? Para qualquer U vetor de U, e, por outro lado, ômega de U til W é nulo para qualquer vetor de W. Só que qualquer vetor de V é soma de um vetor de U com um vetor de W. E a forma ômega é bilinear. Então, isso nos permite concluir que ômega de U til V é nulo. Aqui, ó. Para qualquer vetor em V. Só que isso é uma contradição, né? Porque isso contradiz o fato de ômega ser não degenerada.
Não degenerada quer dizer que para isso aqui acontecer, esse vetor útil teria que ser nulo. Tá certo? Mas aí a gente está supondo que ele... faltou só dizer aqui, perdão, viu? Faltou só dizer aqui que ele tem que ser diferente de zero, né? Tá? Aqui ele deveria ser esse U, né? Ele é não nulo. Vou tentar aqui fazer esse desenho aqui. Essa forma redonda. Pronto. Então, esse U tem que ser não nulo, né? O útil, por hipótese, porque a gente supôs por contradição que o subespaço U não era simplético. Então, isso quer dizer que ômega teria que ser degenerada lá. Então, o útil, ele é não nulo, tá certo? Pronto, e aí, então, concluímos, né? A recíproca está demonstrada. Então, só para a gente revisar, né? A proposição 2, né? Ela fala que se tiver um subespaço simplético, então é como a geometria euclidiana lá do Rn, tá certo? Se o subespaço for simplético, aí o complemento ortogonal simplético, perdão, o ortogonal simplético, ele é um complemento, né? Quando você faz a soma direta, vai dar o espaço todo, tá certo? Agora, o interessante é exatamente quando o subespaço não é simplético, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Certo? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem por aí até agora? Alguma dúvida? Tá bom, então, seguindo adiante, né? Então, a geometria simplética, ela se distingue mais acentuadamente da geometria euclidiana nos chamados subespaços isotrópicos, tá certo? Subespaços de V, por definição, né? São subespaços de V que são subespaços também dos seus ômega ortogonais, tá certo? Imagine, né, um subespaço que ele está contido, né, no seu ortogonal, né? Isso é bem diferente da geometria que a gente está acostumado, né? Então, vamos explorar um pouco esses subespaços, porque eles têm uma importância grande, tá certo? Na geometria simplética, né? Bom, então, exemplos desse subespaço, né? Se você pegar um subespaço gerado por um vetor só, ele é isotrópico. Por quê? Porque se eu pegar a forma simplética e restringir a ele, todos os vetores dele são múltiplos de um único vetor. Então, eu vou ter forma simplética aplicada, digamos, a V, o gerador desse subespaço, e um múltiplo de V. Só que a forma simplética, ela é bilinear, então esse múltiplo eu posso tirar o coeficiente, né? Posso tirar o coeficiente para fora, entre aspas, né, da forma simplética, e aí eu vou ter forma simplética aplicada a dois vetores iguais, que é igual a zero, tá certo? Então, o subespaço que, né, é formado apenas por vetores múltiplos de um vetor fixo, né, ele é isotrópico, tá certo? Todo vetor dele é perpendicular, no sentido simplético, né?
a qualquer vetor dele, tá certo? Então, proposição, né, proposição 4, sejam P subespaço isotrópico, P minúsculo, né, dimensão de P, e 2N a dimensão de V. Então, vale, tá certo? Deixa eu dar uma reforçada aqui, que eu acho que vai ajudar um pouco mais a ler, né? Então, vale que a dimensão do subespaço isotrópico ela é menor ou igual que N, e N é a metade da dimensão do espaço todo. Tá? Então, existe uma dimensão máxima para um subespaço isotrópico. E mais ainda, existe um subespaço isotrópico que tem dimensão que é a maior possível, ou seja, N, tá certo? E que contém o nosso P, né? O subespaço isotrópico dado inicialmente. Tá bom? Bom, vamos usar a identidade que eu chamei aí, né, de sorriso, tá certo? Que diz que não importa qual subespaço, a dimensão dele, somada com a dimensão do seu simplético ortogonal, é sempre igual à dimensão do espaço todo. Tá bom? Então, vamos chamar essa identidade de duplo S, né, para depois podermos nos referir a ela. É só um momento, pessoal. Oi, pessoal, desculpem aqui, teve uma emergência, né? Certo. Vamos continuar, então, né? Muito bem, então, como o P é isotrópico, e sua dimensão é P minúsculo, temos o seguinte, a dimensão de P, né, pela identidade que vimos, né, acabamos de rever acima, né, a dimensão de P mais a dimensão do seu ômega ortogonal, tá certo?
ela vai ser maior ou igual que 2 vezes a dimensão de P, porque P, por ser isotrópico, está contido no seu ômega ortogonal, né? Então, essa expressão, por um lado, ela é maior ou igual que 2 vezes P minúsculo, né? E aí eu cancelo, né? Quer dizer, eu cancelo não, na verdade, esse não devia estar cancelado, não, tá certo? Mas o cancelamento virá depois aqui, ó. Nessa, né, 2P, então, né, é menor ou igual que a dimensão de V, que é 2N. Então, P é menor ou igual que N, tá? Que é a primeira afirmação que foi feita no enunciado, né? Aqui em cima. Perdão. Esse aqui, ó. Bom, em seguida, existe um subespaço de dimensão N, que é isotrópico e que contém P. Vamos construir esse subespaço, tá bem? Então, a segunda parte da demonstração será feita por construção. Consideremos a restrição de ômega ao subespaço P, o ortogonal simplético de P, tá certo? Vamos designá-la dessa maneira, né? Ou seja, a gente só vai aplicar ômega aos vetores do ortogonal simplético de P. Então, o posto de ômega restrita, né, ao ortogonal simplético de P é a dimensão do ortogonal simplético de P menos a dimensão do ortogonal simplético de P. Tá certo? De onde vem essa identidade, né? Ela vem lá daquele teorema daquela forma normal para matrizes antissimétricas. Tá certo? Porque o posto dessa forma simplética é exatamente a parte onde tem os blocos que são não nulos, né? E aí você pode comparar, né? Vocês podem comparar, tá certo? E ver que a parte que se anula, não é? É exatamente a parte que corresponde ao complemento, ao ortogonal simplético, tá certo? Então, eu deixo também aí como um exercício essa parte, né? Mas a gente pode também esclarecer, tá certo? Então, caso alguém ache necessário, né? Então, determinante do ortogonal simplético de... Perdão, determinante não, dimensão do ortogonal simplético de P, ela é 2N menos P, porque por conta dessa, né, dessa igualdade aqui, tá certo? Aqui é 2N, né, a dimensão de V, e a dimensão de P é P minúsculo, então a dimensão do ortogonal simplético de P é 2N menos P. E menos P porque o ortogonal, a gente viu também, né, que o ortogonal simplético do ortogonal simplético é o próprio subespaço. Tá certo? Então a gente conclui que o posto de ômega restrito ao seu ortogonal, ao ortogonal simplético de P, ele é igual a 2 vezes N menos P. Certo? E ômega restrita ao ortogonal simplético de P, ela é uma forma bilinear antissimétrica, porque ela sempre é, tá certo? Então, existe uma base, né? E1 até E2N menos P, tá certo? Que é a dimensão do ortogonal simplético de P, né? Tal que a expressão da matriz
A representação matricial de ômega restrita ao ortogonal simplético de P tem aquela forma canônica, tá certo? Aquela forma normalizada, né? Aí eu cito novamente, mas é um teorema que a gente já vem citando várias vezes, né? Então, aparecem alguns zeros, tá certo? Que é exatamente por conta de o posto não ser máximo, né? O posto, ele é 2n, 2 vezes n menos p, e a dimensão é 2 vezes n menos p, tá certo? Fora do parênteses, né? Então, esse número de zeros aqui, né? Então, de certo, os p-vetores E2n menos p mais 1 até E2n menos p, ou seja, esses que correspondem a esses zeros aqui, eles formam uma base do complemento ortogonal do ortogonal simplético de P. Ou seja, eles formam uma base de P, né? São P-vetores, tá certo? Se você contar aqui, vai ver, né? Se vocês contarem, são exatamente P-vetores, tá bom? E aí juntamos esses P-vetores aos N menos P-vetores, E1, E3, E2N menos P, E vezes 2N menos P, menos 1. Esses vetores, eles correspondem a esses aqui, ó. Por exemplo, esse é o E1, né, essa primeira coluna. O E3 corresponde à terceira, tá certo? Terceira coluna. E assim sucessivamente, né? Até a penúltima coluna aqui, que corresponde a esse zero, tá certo? E esses vetores são tais que, quando a gente junta com os vetores que formam a base de P, né? Tá certo? Aí obtemos, né? Então, obtemos esses vetores, juntamente com os que já tínhamos, né, da base de P, vamos obter 2n menos P vetores, tá certo? Aqui a gente tem P, né? Perdão, aqui a gente tem P, e aqui a gente tem... e aqui a gente tem n menos P. Certo? Então, P com n menos P vai ficar n, né? Que é a dimensão máxima. E quando a gente restringe a forma simplética a esse subespaço, P-til, tá certo? Que tem essa base aqui, ela vai dar nula. Tá certo? Porque, né? Ela já dava nula nesses últimos, né? Esses últimos aqui, ó, já dava nula aqui. E eu estou juntando exatamente os que dão zero, né? Quando a gente faz 1 com 3 dá zero, tá certo? Aqui, né? 1 com 3 dá zero. 1 com 1 dá zero, claro. 3 com 3 dá zero. Todos os ímpares, entre eles, vão dar zero. Né? E com os daqui também, do final, né? Da base, por conta de todos esses zeros que temos nesses blocos fora da diagonal. Tá certo? Então, essa é a construção, né? Eu acho que talvez não dê para entender, né? Agora, né? Um pouco rápido, mas essa é a construção do isotrópico de dimensão máxima contendo qualquer isotrópico dado, tá certo? Ok. Então, esses isotrópicos de dimensão máxima são chamados de lagrangianos. Tá certo? E a propriedade que os caracteriza é a igualdade deles com os seus simpléticos ortogonais, né? Eles são iguais aos seus simpléticos ortogonais. Muito bem. É fácil provar isso, tá certo? Vocês podem só lembrar da definição.
Então, proposição 5, dado o subespaço lagrangiano, existe W, subespaço de V, tal que V é soma direta, né? V é a soma direta. Oi, pessoal, acho que tem algum comentário só para... Ah, certo, tudo bem, Alan. Aí, certo, então voltando aqui, né? Eu hoje estendi um pouco mais as notas, tá certo? Mas acredito que não vamos demorar, talvez, no máximo 15 minutos, tá? Entre 15 e 20 minutos no máximo. Então, existe, né, um complementar do subespaço lagrangiano U, que é lagrangiano também, tá certo? Então, primeiro, né, consideremos o caso em que V é R2N e tomemos, né, um subespaço lagrangiano. Então, afirmamos que se aplicarmos J a cada vetor desse subespaço lagrangiano, vamos produzir um outro subespaço W, que é lagrangiano, e é um complementar de U, em R2N. Certo? Vamos primeiro mostrar que ele é lagrangiano, né? Bom, primeiro, note que J, como é uma matriz inversível, a dimensão de W é igual à dimensão de U. Então, o W tem dimensão N, que é a dimensão máxima possível para subespaços isotrópicos, né? Vamos tomar dois elementos de W. O W minúsculo, J igual a JU, e o Z, né, minúsculo, que é o JV. Tá certo? Com U e V pertencentes a U. Então, obtemos ômega de WZ é W transposto JZ, que é JU transposto JV, tá certo? Que, né, fazendo as contas, fica menos U transposto J ao cubo V, e J ao cubo é menos J, tá certo? Então, obtemos ômega de UV, e agora, né, como U e V estão no subespaço U maiúsculo, que é lagrangiano, isso vai dar zero. Como W e Z foram tomados arbitrários, concluímos que W maiúsculo também era, então, subespaço lagrangiano. Por outro lado, se tomarmos um vetor que esteja na interseção de U com W... Professor Eduardo, o seu cubo, né? É o cubo. Professor Eduardo? Sim. Eu vou voltar. É o cubo, né? Aqui? É aqui? Isso, é sem o cubo, né? É J ao cubo, né? Eu já fez menos um. Aqui, viu, Jean, é o seguinte, né? A gente tomou a transposta de J vezes U, aí ficou U transposto, né? J transposto, que é menos J, aí já tinha esse J aqui, então fica menos J ao quadrado, e esse J aqui fica menos J ao cubo. Aí J ao cubo é igual a menos J, tá certo? Como já tem um menos aqui, fica só J. Tá certo? Certo, correto. Isso mesmo. Ótimo. Tá bom, então... Então, vamos mostrar que a soma é direta, né? Pegue alguém da interseção e vamos mostrar que ele é nulo. Tá certo? Então, eu vou fazer, né? Bom, como esse W, ele tá... Perdão. Como esse W, ele tá na interseção de U, do subespaço U com o subespaço W, ele é J vezes U para algum U no subespaço U. Tá certo? Então, ômega de U com W
né, vai ser U transposto JW, só que o W, ele é JU, né? Então, vamos ficar com menos U transposto, veja, J ao quadrado, que aparece aqui, é menos a identidade. Então, vai ficar menos U transposto U, e U transposto U é um número não negativo, né? Porque vai ficar a soma dos quadrados das coordenadas, né, numa base, numa certa base, né? Então, esse número aqui, ele é não negativo, então, como ele está dando zero, esse produto, ele vai ter que ser zero, o vetor U tem que ser nulo. Então, assim deduzimos que W, que é J vezes U, também é nulo, portanto, a interseção dos subespaços U, lagrangianos U e W, é trivial, e a soma é direta. Tá? Então, provamos, né, que todo subespaço lagrangiano ele tem um complemento lagrangiano. Muito bem. Exercício 2. Complete a demonstração da proposição 5 usando o simplectomorfismo da aula passada. Tá certo? O simplectomorfismo que leva V em R2N e ômega em J. Tá? Por quê? Porque a demonstração da proposição 2 não termina aqui, na verdade, né? A proposição 2 foi enunciada para qualquer espaço simplético. E eu só demonstrei a proposição 2 para R2N. Tá certo? Então, para demonstrar no caso geral, precisa desse isomorfismo aqui. Tá? É interessante porque aí vocês dão uma revisada no isomorfismo, né, que a gente viu na aula passada. Ele é bem simples, é só basicamente escolher uma base simplética em V e fazer uma correspondência com a base canônica, né, de R2N, e pronto. Tá? Aí vocês usam o isomorfismo e aí demonstram a proposição no caso geral. Muito bem. Então, se U e W forem subespaços de V, como na proposição 5, dizemos que W é complemento lagrangiano de U e vice-versa. E V igual a U, soma direta com W, é uma decomposição lagrangiana de V. Note que complementos lagrangianos não são únicos. Por exemplo, em R2, com a forma simplética canônica, padrão J, toda reta passando pela origem é subespaço lagrangiano, e qualquer outra reta passando pela origem é um complemento lagrangiano da reta dada. Né? Você pega duas retas transversais, né, que se intersectam na origem, e elas formam uma decomposição lagrangiana de R2. Tá? Muito bem. Um pouquinho mais, tá certo, de álgebra linear simplética, né? Então, seja V igual à soma direta de U e W, certo? Uma decomposição lagrangiana de V, né? Então, U e W são lagrangianos. Ou seja, são isotrópicos de dimensão máxima. Isso quer dizer que a forma simplética de V, quando eu restringir a U, ela é nula, e quando eu restringir a W, ela é nula. É nula também, tá certo? Então, suponha que a gente tem uma decomposição lagrangiana e que os vetores de 1 ao n formam uma base de U, qualquer, tá certo? Então, existe uma única base W1 até Wn de V, de W, tá certo? Faltou dizer aqui, né? Tá certo? Deixa eu escrever aqui. Bom, então a base de W tal que quando você concatena as duas bases, né, justapõe, tá certo, as duas bases, você obtém uma base simplética de V, tá?
e base simplética é a melhor coisa que pode existir quando você está em espaços simpléticos, né? E trabalhando com operadores simpléticos e tudo mais, hamiltonianos também, tá? Bom, esse vai ser o último resultado antes de a gente voltar para as matrizes, né, e depois para os sistemas hamiltonianos, tá? Então, o último resultado geral, né, mais abstrato. Vamos lá. Então, suponha que, considere esses funcionais lineares, φi, no dual de W, né, que são obtidos fazendo o seguinte, pegando a forma simplética e aplicando em UI, tá certo? Então, o φi do vetor W vai ser ômega de UI aplicada a W, né? Então, suponha que a gente tem uma combinação linear dos φi's. Eu quero mostrar que esses φi's são linearmente independentes. Então, vale o seguinte, né? A soma... se eu aplicar essa soma a W, o vetor W, eu tenho... Perdão, aqui não era φi, não, viu? Aqui era ômega. Deixa eu tirar esse φi daqui. Aqui era a forma simplética. Tá? Então, usando a definição, né, que a gente acabou de dar, de φi, ômega de UIW, aí a gente lembra que ômega é bilinear, então esse somatório pode entrar, né, no primeiro termo. E aqui, ó, eu vou obter uma combinação do linear dos vetores UI, tá certo? Ômega, esse vetor vai estar em U, tá certo? Então, ômega de U, de um vetor em U com W, né? Vai dar nula, tá certo? Né? Por quê? Porque, por hipótese, essa soma aqui é nula, tá certo? Então, eu estou concluindo que esse vetor, né, ele é tal que todos os vetores de W, quando eu fizer ômega desse vetor com W, para qualquer vetor de W, vai dar zero. Certo? Por outro lado, quando eu fizer com qualquer vetor de U, o mesmo raciocínio também dá zero. Né? E aqui eu uso o mesmo fato, tá certo? Não nem precisava usar aqui o Lagrangiano, mas tudo bem. Então, visto que V é a soma direta de U e W, concluímos que esse somatório, ele, né, quando você aplica ômega a ele junto com qualquer vetor do espaço, ele é nulo. Mas só que ômega é não degenerada. Então, esse vetor, esse somatório, tem que ser nulo, tem que ser o vetor nulo, e como os UIs são linearmente independentes, porque eles formam a base do subespaço U, os alfa-is são nulos. Certo? Portanto, os φi's são linearmente independentes e formam a base de W estrela. Vamos pegar agora a base dual dessa base, tá certo? Chamá-la de W1 a Wn. E aí segue o seguinte, né? Do fato de ser base dual, o que define a base dual é isso aqui, ó. Φi de WJ é delta e J. E φi de WJ, por definição de φi, é ômega de UI WJ. Ora, mas quando você tem uma base tal que essa propriedade vale, e ômega se anula em U1 a UN e se anula em W1 a WN, então essa base é simplética,
tá certo? Quando né, você forma pares com esses vetores, tá certo? Os únicos pares que não dão zero, né, são os que você tem UI e WI, tá certo? É a definição de base simplética. Então, voltando, né, só para a gente rever, né, a proposição era, proposição 6 é que se a gente tiver uma decomposição lagrangiana e uma base de um dos subespaços lagrangianos, então a base do complementar, existe uma base do complementar, tal que a junção das duas bases, né, a concatenação delas, é uma base simplética. Muito bem. Então, vamos só para a gente retornar agora, né, aos nossos operadores hamiltonianos e simpléticos, tá certo? Definições, né, um operador L num espaço vetorial simplético V ômega é hamiltoniano se... Vejam só, não é a definição que a gente tinha antes, é um pouquinho diferente, mas vai dar na mesma, como a gente vai ver. Ômega de LU V é menos ômega de ULV, tá certo? Se você pensa no ômega como um tipo de um produto interno, isso aqui está dizendo que um operador hamiltoniano num espaço simplético, ele é como um operador anti-autoadjunto, né? O operador muda de lado aqui, né? De termo aqui na forma bilinear, né? De argumento com a troca de sinal. Então, isso quer dizer que ele é hamiltoniano, né? Por definição. E simplético, a gente já viu várias vezes, né? Ele preserva a forma simplética. Então, o ômega da imagem, né? Das imagens, né? É o ômega dos vetores originais. Muito bem. Então, se a gente tomar uma base simplética, vamos lembrar que a matriz da forma simplética, numa base simplética, ela é J, tá certo? Então, o operador hamiltoniano, ele vai satisfazer, né? Quando a gente calcula ômega de LUV, a representação de U na base beta transposto, L na base beta transposto, J, V na base beta, usa a definição, né? Menos ômega UL de V, aí fica essa expressão aqui, com o L agora aparecendo, né? A matriz de L aparecendo próxima, né? Ao lado da matriz de V, certo? E aí, né, escrevendo no primeiro membro aqui, passando esse produto matricial para cá, né, conjunto desse daqui, vamos obter, ó, com a fatoração da matriz de U na base beta transposto, vai aparecer, entre parênteses, exatamente a definição anterior que nós tínhamos. Essa expressão aqui, ela tem que ser nula, porque os vetores U e V são arbitrários. Tá certo? Então, então é isso, né? A gente obtém a definição anterior, tá certo? Só que agora a gente está no abstrato, não precisa de coordenadas para definir isso aqui, né? Isso é uma definição geral, tá certo? Independente de base. Perdão, isso aqui é para simplética, né? Aqui é para hamiltoniano, perdão, aqui. Pronto. Bom, simplética é a mesma coisa, tá? A gente, né? Vocês podem verificar também a mesma conta. Muito bem, e é isso. A proposição 7, ela vai falar sobre a decomposição lagrangiana, né? Ela vai falar quando você tem uma decomposição lagrangiana, como é que ficam os operadores hamiltonianos. Certo? Supondo que o operador hamiltoniano preserva, né, ele respeita a decomposição lagrangiana, tá?
Tá bom, eu acho que... Ah, tem um comentário aqui. V não tem transposto. Tá certo, Hugo. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu me confirmar aqui. V não tem transposto, você quer dizer... Você pode ligar seu microfone? Para dizer onde é que eu cometi um engano. Eu acho que... Deixa eu procurar aqui para ver. Ah, aqui. Já encontrei aqui. Seria aqui, Hugo? Pode falar. Sim, essa última linha aí, professor. É esse mesmo, né? É. Ótimo. E mais algum lugar aqui? Não, eu acho que não tem, né? Acho que tem que apagar esse peraí. Não tinha mesmo, não. É, Ah, tá certo. Não é a última linha, é a primeira linha da próxima página. Tá certo, perdão. Tem razão. Isso. Ah, agora. Verdade. Certo. Perfeito. Bom, eu não posso apagar aqui o PDF, mas eu posso riscar. Aí eu vou passar um X aqui para cancelar esse T, né? É isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Então, vejam só. Suponha, então, né, que você tem um operador, né, que respeite a decomposição lagrangiana, tá certo? E esse operador é hamiltoniano. Então, se você tomar bases, né, de U e W, de tal maneira que a base B, no caso beta de U e gama de W, e fizer beta seguido de gama, como fizemos na proposição 6, né? Aí, ó, a matriz de L nessa base, ela vai ter essa forma simplificada aqui. Ela vai ser bloco diagonal. Aqui a gente tem B transposto, matriz nula e menos B. Tá certo? Onde B é uma matriz real de tamanho N, né? N por N. E N é metade da dimensão de V. Tá certo? Então, rapidamente, para a gente concluir, né? E vocês podem me perguntar depois... Numa base simplética, ômega é representada por J, e se tal base for da forma citada no enunciado, a matriz de L é bloco diagonal, né? Porque ela respeita a decomposição lagrangiana, tá certo? O L respeita a decomposição lagrangiana, então ela tem que respeitar, né? Essa parte vai corresponder a U e essa parte corresponde a W. Então, da condição de ser matriz hamiltoniana, segue que a transposta dela vezes a matriz J, mais a matriz J vezes a própria matriz, né, a matriz candidata hamiltoniana, ela tem que dar a matriz nula. Então, que a gente sabe que é hamiltoniana, na verdade, né, essa matriz aqui, e o que a gente quer é encontrar condições sobre os blocos, tá certo? Então, essa soma tem que dar nula, tem que dar a matriz nula, e disso segue que a matriz Y é menos a matriz X transposta, que é exatamente a propriedade que está aqui no enunciado, né? Essa daqui, ó. Essa matriz é menos essa transposta. Tá? Aí o autor do livro, né, o livro principal, né, nossa referência, decidiu seguir essa maneira de escrever e eu também segui essa maneira. Pronto, e para matrizes simpléticas, você tem essa outra forma aqui, que fica como exercício para vocês. Tá bom? Então, hoje, né, tá aqui o exercício. Bom, hoje a gente, então, realmente usou o tempo, né? Compensamos aí aulas anteriores, tá?
Foi um prazer, né? Tê-los novamente. Obrigado aí pela paciência, pela atenção. Qualquer dúvida, podem me escrever, tá certo? Fiquem à vontade. Se for necessário, podemos marcar reuniões, né? Videoconferências, tá bom? Uma boa noite para vocês. Se alguém quiser fazer um comentário, pode ficar à vontade. Tá bom? Agradeço, então. Tá bom, Matheus? Boa noite. E até a próxima, pessoal. Tchau, Alexandra. Boa noite. Boa noite, Hugo. Que bom. Tá certo. Tá bom. Próxima aula, tá certo? Para quem ainda tiver um pouco de paciência de ouvir aí, nós vamos estudar mesmo as formas normais, né, para matrizes hamiltonianas e simpléticas, tá certo? Com vistas ao estudo da estabilidade, né? Tá bom, então. Até logo, pessoal. Vou interromper a nossa gravação. Até a próxima quarta. Um ótimo carnaval, né? Mesmo em tempos de pandemia. Um ótimo carnaval.